Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da ESA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se aqui no canal. Em uma turma, a média aritmética das notas é 7,5. Sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres é 8 e a das notas dos homens é 6. Se o número de mulheres excede o de homens em 8, pode-se afirmar que o número total de alunos da turma é. Então vejamos, a média global é 7,5. E o que seria a média global? Seria a soma das notas das mulheres mais a soma das notas dos homens dividido pelo número de homens mais o número de mulheres. E essa nota global é igual a 7,5, tá? Então é a soma de todas as notas dividido pelo número de candidatos. Como são homens e mulheres, soma de mulheres mais somas de homens dividido por número de homens mais número de mulheres é igual a 7,5. A média aritmética das notas das mulheres é 8. O que isso significa? Que a soma das mulheres dividido pelo número de mulheres é igual a 8. E a dos homens é 6. O que isso significa? Que a soma das notas dos homens dividido pelo número de homens é igual a 6. Tá? E o número de mulheres excede o número de homens em 8. Quem tem mais, então? Quem tem mais é mulher. Então, o número de mulheres excede. Quando tem a palavra excede, você vai colocar igual ao número de homens. Depois você vai colocar mais 8, tá? Então, ó, toda vez que tiver a palavra excede, supera, você vai colocar igual e depois você coloca o mais, tá? Então, ó, o número de mulheres excede o número de homens em 8. Pensa comigo, vamos supor, eu tenho 40 anos e você, vamos supor que tenha 20 anos. Então, a idade do Renato excede a idade do aluno em 20 anos. Como é que eu faço para passar então? Ó, o número do Renato excede, eu vou colocar como igual a idade do aluno mais 20. Aí vai ficar a igualdade certinha, tá? Então vamos lá, ó. A soma do número de mulheres seria então a 8 vezes igual a 8 vezes o número de mulheres. E a soma do número de homens seria igual a 6 vezes o número de homens. E além disso, a gente sabe que o número de mulheres é o número de homens mais 8. Então vamos substituir com calma aqui. A gente vai substituir aqui nessa expressão. Então vamos lá, ó. A soma das mulheres é 8 vezes o número de mulheres. Então 8 vezes o número de mulheres mais a soma do número de homens, que equivale a 6 vezes o número de homens, dividido por o número de homens mais o número de mulheres, e tudo isso é igual a 7,5. Beleza? Só que o número de mulheres é igual ao número de homens mais 8. Então, eu vou fazer a substituição aqui. Então, vai ficar 8 vezes o número de mulheres. O número de mulheres é o número de homens mais 8, mais 6 vezes o número de homens, 6 vezes
o número de homens sobre o número de homens mais o número de mulheres, que é o número de homens mais 8. Tudo isso igual a 7,5. Perceba agora que na equação só tem número de homens. Então a gente vai conseguir resolver, se Deus quiser. Então vai dar 8 vezes o número de homens, 8 vezes o número de homens, mais 64, mais 6 vezes o número de homens, sobre 2 vezes o número de homens, mais 8 é igual a 7,5. 6 mais 8 dá 14. Então, 14 vezes o número de homens, mais 64, sobre esse cara eu já vou passar multiplicando. Então, vai ficar igual a 7,5 vezes 2 vezes o número de homens mais 8. Então, vamos lá. Resolvendo essa parte do igual, nós teremos, será igual 7,5 vezes 2 dá 15 vezes o número de homens, mais 7,5 vezes 8, 7,5 vezes 2 dá 15, 15 vezes 4 dá 60. Então, isso aqui é 14 vezes o número de homens, mais 64. Passa esse cara para cá, 15 número de homens menos 14 número de homens, dará o próprio número de homens. E 64 menos 60 dá 4. Portanto, o número de homens é igual a 4. E o número de mulheres é o número de homens mais 8. O número de mulheres é igual ao número de homens, 4 mais 8. Então, o número de mulheres é igual a 12. O autor quer o total de candidatos, ou seja, o número de mulheres mais o número de homens, que seria igual a 12 mais 4, que é igual a 16. E 16 tem alternativa aqui? Tem sim. Alternativa correta, alternativa D.